Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô aqui no escritório, hoje é domingo, hoje é o dia seguinte do meu aniversário, dia 12 de janeiro. E eu vim aqui depois de ter feito minhas obrigações aí da manhã, fui à missa, dei almoço pro meu filho, dei o banho nele e vim pra cá pra resolver algumas coisinhas do trabalho. E eu sempre gosto de tirar o meu domingo, eu não sei se você é assim, mas eu sempre tiro o meu domingo como se fosse o aquecimento da semana. Então eu venho aqui trabalhar, venho resolver coisa ou outra. Não é um trabalho massivo não, é só um trabalho mais criativo, mais reflexivo. Às vezes eu até jogo videogame, ou o que seja, eu só faço coisas menos braçais e penso em coisas mais artísticas, eu diria. E o que eu queria trocar ideia aqui com vocês hoje é sobre o que eu acredito que foi o maior problema, o maior arrependimento que eu tenho na minha vida. E vocês vão entender que esse arrependimento não reflete necessariamente uma coisa que eu me arrependa, e simplesmente uma coisa que aconteceu como era para acontecer, e se não fosse isso eu não estaria aqui, mas isso de certa forma me tirou um mar de oportunidades. E essa ideia que eu quero trocar com vocês hoje, tá? Eu vejo na internet uma onda muito grande de influenciadores se convertendo e dizendo que encontraram um Deus, e essas pessoas são as mesmas que falam sobre prosperidade. E eu vejo um grande problema nisso, porque isso cria uma falsa relação entre prosperidade e Deus, e as pessoas gostam de vender a ideia de que Deus enriqueceu elas, de que Deus quer te ver rico, de que Deus quer que você tenha tudo em abundância, o que não deixa de ser verdade, mas não necessariamente Deus penalizaria pessoas com pobreza ou abençoaria as pessoas com dinheiro, porque a gente sabe que ainda mais no Brasil existem 1001 fatores nisso, tem gente boa sem dinheiro, tem gente ruim com dinheiro, isso não quer dizer nada. E o grande problema disso é que você acaba visualizando as coisas de uma forma muito injusta, porque o dinheiro por si só é injusto, o mundo é injusto. E Deus para mim, um dos maiores significados de Deus, né, uma das maiores virtudes divinas é a justiça. Só que a justiça não é a justiça aqui, é a justiça lá na frente, né, quando a conta fecha. E quando eu vejo as pessoas falando sobre isso, eu percebo que é justamente para se aproveitar, para vender curso, para tentar te passar a ideia de que você vai vencer na vida, enfim, toda essa narrativa aí de coach, de teologia da prosperidade que vocês já estão carecas de escutar. E para mim existe uma reflexão que, se eu não me engano, era de São... Eu não vou lembrar de qual santo era, então não vou falar, mas era a reflexão de algum santo que falava que Deus é o médico das nossas almas. Acho que era São João da Cruz. E ele dizia que se Deus é o médico das nossas almas, a gente não pode querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E o que eu digo? Às vezes você quer ter dinheiro e não consegue, fica frustrado por isso, mas às vezes não ter dinheiro é uma bênção. Por que não ter dinheiro pode ser uma bênção na tua vida? Porque talvez com dinheiro você pudesse se perder, talvez com dinheiro você pudesse achar que você era quem você não é. Você tivesse um momento de crise de identidade, você abandonasse seus princípios, sua família e as coisas que realmente importam. E daí, qual que é o meu maior arrependimento e qual que é a conclusão que eu quero passar nesse vídeo? Cara, uma das coisas que mais mudou minha vida, mas também mais me atrapalhou, foi ter ganhado muito dinheiro muito cedo. Porque eu percebo que aquilo ali me fez acreditar que eu era quem eu não sou, sacou? E eu fiz tanto dinheiro tão rápido que é impossível você dizer que não. Aquilo sobe a tua cabeça e tu passa a acreditar que você é de ferro. Mas tipo assim, cara, tu tem 20 anos de idade, eu tinha 18 quando eu fiz meu primeiro milhão. Então na minha cabeça era tudo muito fácil, eu era muito foda, eu ia continuar ganhando muito dinheiro. De fato continuei, só que eu passei por várias etapas nesse caminho que me fizeram amadurecer e ver o dinheiro de uma forma completamente diferente. Eu acho que a principal delas foi me tornar pai, porque eu passei a enxergar o dinheiro, o trabalho, tudo isso de uma forma completamente diferente. Pode parecer balela, mas hoje eu me motivo de outras formas. Minha motivação não é simplesmente ganhar dinheiro para viajar, minha motivação é trabalhar para deixar um legado para os meus filhos, para o meu filho ver o pai dele trabalhando, para eu dar o exemplo dentro de casa, para eu ter mais virtudes e, obviamente, para proporcionar uma vida melhor ainda para minha família. E por que eu digo que não ter dinheiro é uma bênção? E por que eu teria um arrependimento disso? Porque quando eu fiz muito dinheiro, que foi ali no auge de 2022, onde eu comecei o ano, eu tinha feito os meus primeiros 100 mil reais já. E de janeiro, eu já até tenho um vídeo aqui no canal explicando como eu fiz o meu primeiro milhão, se você tiver curiosidade e quiser ver lá, depois você vê. E de janeiro de 2022 até novembro de 2022, eu fiz mais de 2 milhões de reais, mais ou menos. Então eu fiz muito dinheiro, tiveram vários episódios, várias coisas que aconteceram assim, que eu não diria que é sorte, porque eu acho que foram as coisas acontecendo da forma que era para acontecer e... enfim, então, por exemplo, chegou em novembro de 22,
previ a quebra da corretora FTX, eu fiz mais de 50 mil reais em um dia. Então tudo aquilo foi acumulando uma soberba e uma arrogância dentro de mim que... E não adianta você apontar o dedo, porque na minha pele provavelmente você faria o mesmo, ou até faria pior. Você começa a achar que você é melhor que todo mundo, você começa a achar que você é muito foda, que ninguém pode te derrubar, isso e aquilo. Só que isso é uma baita de uma armadilha, porque na verdade só deu sorte, na minha visão, né? Eu só tinha dado sorte em várias coisas e não soube usar a sorte a meu favor. Por mais que eu tenha trabalhado duro para chegar ali e construir aquilo, eu dei sorte. Porque se eu não tivesse dado sorte de estar no lugar certo, na hora certa, exposto da forma correta, eu não ia ter feito tanto dinheiro. Então, eu entendi como funcionava o jogo do dinheiro da pior forma possível, ganhando muito e perdendo muito dinheiro. E foi nessa época que eu torrei muito dinheiro em viagem. Eu diria que eu já gastei do meu dinheiro, assim, papo de 600 mil reais em viagem. Então foi muita coisa. Eu fiquei um mês na Europa e era uma viagem cara, porque eu viajava de um lugar para o outro. Não era só eu, eu estava com a minha noiva na época. Depois, enfim, fui para Los Angeles, paguei mais de 40 mil reais para andar de Lamborghini, enfim. Eu vislumbrei muita coisa. E por que eu digo que esse seria o maior arrependimento da minha vida? Porque eu acho que eu não tive sabedoria em lidar com dinheiro, né? Não tem a própria parábola dos talentos da Bíblia que diz que você tem que cuidar dos teus talentos, talento que era moeda da época, e multiplicá-los para que você nunca passe necessidade, né? Essa é a ideia. Então, era justamente isso que eu tinha que ter entendido na época. Por quê? Porque por mais que eu tenha me estabelecido financeiramente, eu podia ter investido esse dinheiro em vários outros projetos, podia ter criado novos negócios. Só que na minha cabeça eu estava muito foda naquilo que eu fazia, que era fazer trade, e eu tenho a comunidade até hoje, então para mim era só isso, minha vida estava resolvida. Só que é muita soberba e arrogância você achar que com 18 anos de idade você já resolveu sua vida pro resto dela. E por mais que você tenha feito dinheiro, você ainda tem muita coisa para construir, para edificar. Só que eu não tinha maturidade para perceber isso, tá? E eu tinha que ter, na minha visão, o que eu deveria ter feito, né? Agora concluindo o arrependimento. Eu acho que eu tinha que ter procurado investir em outras coisas, ao invés de ter comprado um carro logo de cara, que eu quis comprar minha BMW logo de cara. Eu acho que eu deveria ter investido em outras coisas, nem que fosse investir em imóvel, depois vender imóvel. Tinha que ter tentado me associar a outros negócios, procurar outras frentes, porque eu percebo que quando tu tá fazendo muito dinheiro, você tem que aumentar mais ainda o teu risco. E, na verdade, eu aumentei meu risco, mas da forma errada. Você tem que continuar investindo naquilo que tá gerando dinheiro e diversificar da forma mais inteligente possível. Eu percebo que eu não fiz isso na época, sacou? Então eu acho que essa arrogância aí, ela pode ter plantado muitos problemas na minha vida, principalmente ter perdido vários perfis de Instagram, perdi 2 já. Isso eu acredito que seja porque lá atrás eu construí um personagem, né, na internet, uma persona muito arrogante, que era um cara que dava muito fora e falava muitas coisas extremas, e muitas delas eu acredito e outras não, mas eu fazia isso de certa forma para criar um personagem, e isso acabou afastando de mim uma pessoa que de fato documenta a própria vida, que é o que eu faço aqui hoje. Então, meu maior arrependimento, não é um arrependimento por si só, mas teria sido fazer tanto dinheiro tão rápido, porque aquilo me fez acreditar que eu era melhor do que eu de fato era e criou uma arapuca para mim, uma armadilha que me fez cair. Eu confiava demais nas pessoas, várias pessoas entraram no meu caminho, e quando você está fazendo dinheiro, várias pessoas tentam se passar por seus amigos e são pessoas interesseiras, então elas tentam usurpar de você, tentam usar a tua imagem, tentam fazer tudo para tirar o máximo de dinheiro possível e proveito para elas. Só que como eu era inocente, eu deixava isso acontecer. Eu era uma pessoa mais suscetível a esse tipo de coisa porque eu não tinha muito direcionamento, não tinha muita visão de mundo. Então eu acredito que se eu tivesse tido essa sabedoria, esse conhecimento, eu não ia ter me seduzido por essas coisas e, enfim, não teria cometido esses erros. De qualquer forma, eu precisei passar por isso para consolidar e formar a personalidade que eu sou hoje, para construir minha família, para hoje, com 21 anos, poder olhar para as coisas de uma forma mais madura, mais inteligente e conseguir discernir o mundo e ver as coisas de outra forma. E eu acredito que esse 1 milhão aí que eu devo ter torrado em coisas mais fúteis foi a taxa de matrícula aí para essa faculdade da vida, onde eu aprendi muito mais do que eu aprenderia em qualquer outra coisa. Aprendi sobre relacionamentos, aprendi sobre amizades, sobre sociedades, sobre negócios, sobre pessoas de mentira, pessoas de verdade. E se tem uma coisa que pode te ensinar isso é a vivência, é a prática. Então, o meu maior arrependimento da vida poderia ter sido muitos outros. Poderia ter sido dar golpe nas pessoas, poderia ter sido me perder com mulheres, poderia ter sido drogas, festas. Nada disso me seduziu na época, porque eu tinha cabeça, mas eu não tive cabeça para segurar o meu dinheiro e tomar as decisões corretas.
Eu achei que o que me trouxe até o primeiro milhão ia me levar até o centésimo, mas não é bem assim. O que te trouxe até aqui não vai te levar ao próximo nível. Em time que está ganhando se mexe muito. Eu acho que essa é a grande lição aí do vídeo. Se você acha que a tua vida está indo bem, que as coisas estão se acertando, continua mexendo no time, porque elas podem se acertar mais ainda. Sempre tem aonde melhorar. E se você achar que o jogo está ganho, aí que você perdeu. Por quê? Porque tu vai achar que a tua vida está feita, que tudo está perfeito. E se tem uma coisa que é uma verdade refutável, ainda mais nos dias de hoje, é que as coisas mudam e mudam muito rápido. Então, se tu não sabe se adaptar e mudar a tua estratégia, a tua leitura e a tua forma de lidar com o teu dinheiro, acabou pra você. Fechou? É isso aí, rapaziada. Estamos aqui nesse domingo mais reflexivo, resolvendo aqui algumas coisinhas operacionais e planejando essa próxima semana que vai ser de muito lucro. Tamo junto, é só o começo e até a próxima.